dia! Antes de começar o seu dia, fica aqui comigo por alguns minutos. Talvez você tenha acordado com o coração tranquilo, mas talvez você tenha acordado carregando uma grande preocupação que ninguém vê. Talvez você tenha dormido pensando em alguma coisa que precisa resolver hoje. Talvez você tenha acordado preocupado com a sua família, com os seus filhos, com o seu casamento, com a sua vida financeira, com o seu trabalho ou com alguma situação que parece não ter solução. Mas nessa manhã eu quero que você pare por alguns instantes, respire fundo e solte bem devagarinho. E permita que o seu coração descanse na presença de Deus. Você não precisa resolver tudo sozinho. Você não precisa ter todas as respostas agora. Você não precisa carregar sozinho aquilo que está pesado demais. Vamos colocar tudo agora nas mãos de Deus. Se você puder, feche os seus olhos por alguns minutos. Enquanto eu oro, faça dessa oração a sua oração também, porque talvez existam coisas que você não consegue explicar para ninguém. Mas eu quero te dizer, Deus conhece. Ele conhece aquela preocupação que você guarda em silêncio. Ele conhece as lágrimas que ninguém enxugou. Ele conhece o medo que você tenta esconder através de repente, um sorriso. Conhece o cansaço que você sente, mesmo quando você acorda. E nessa manhã, antes de qualquer coisa, eu quero te lembrar, Deus está te vendo. Deus, Ele te conhece. Deus, Ele sabe exatamente onde dói. E você não está sozinho. Então vamos orar. Pai amado, meu Deus, meu Senhor, nessa manhã eu entro na Tua presença com o coração aberto. Eu te agradeço por mais um dia. Obrigada, Senhor, porque acordar hoje já é uma oportunidade de recomeçar. Talvez ontem tenha sido muito difícil. Talvez ontem tenha acontecido coisas que machucaram o coração dessas pessoas. Talvez elas tenham terminado o seu dia muito preocupada. Talvez de repente até em lágrimas. Talvez tenham deitado pensando, como eu vou resolver tudo isso? Mas hoje é um novo dia e nós entregamos esse novo dia nas Tuas mãos. Senhor, visita agora cada pessoa que está ouvindo essa oração. Visita essa casa, visita esse quarto, visita aquela família, Deus. E que a presença de Deus entre onde há preocupação, que a presença de Deus entre onde há ansiedade, onde existe escuridão, e que essa pessoa consiga sentir, mesmo que ainda ela não veja nada resolvido, que ela não está sozinha, que você, Deus, está com ela. Pai, existem pessoas que estão ouvindo essa oração e que precisam muito de Ti. Algumas estão muito cansadas, outras estão preocupadas, outras estão tentando ser forte. Tem alguém aqui que talvez esteja cuidando de todo mundo e esquecendo de cuidar do seu próprio coração e da sua saúde. Por isso, Senhor, hoje cuida dessa pessoa, abraça essa pessoa, acalma a sua mente, Deus, acalma o seu coração e tira dela o peso que ela não precisa carregar. Senhor, quando os pensamentos vierem dizendo que não vai dar certo, lembra essa pessoa, Deus, que Tu és o maior que qualquer problema. E quando ela pensar em desistir, Deus, coloca a Tua força, Deus, e sustenta ela. Quando a ansiedade tentar roubar a paz, ensina essa pessoa a respirar e confiar. E quando ela não souber o caminho, Deus, mostra-lhe a direção. E quando ela se sentir sem força, sustenta essa pessoa, Pai. Eu te peço, Pai, especialmente pelas famílias. Entra nesses lar, abençoa cada pessoa que mora nessa casa, Deus.
Guarda os seus filhos, guarda o seu esposo, guarda a esposa, guarda os pais, guarda aqueles familiares que estão longe. E onde existe desentendimento, traz diálogo. Onde existe mágoa, traz a tua cura, Pai. E onde existe aquela frieza, reacende, Deus, reacende o amor. Senhor, talvez exista alguém dentro dessa família precisando de uma mudança. Talvez exista pessoas que estão sofrendo. Talvez exista alguém que se afastou, Deus. Talvez exista uma situação familiar que essa pessoa já não sabe mais como resolver. Pai, entra agora nesse lar. Faça aquilo que essa pessoa não consegue fazer. Toque onde as palavras dela não conseguem alcançar e restaura aquilo que ainda pode ser restaurado. Senhor, eu também coloco diante de Ti a vida financeira dessas pessoas. Tu sabe das contas, das preocupações, Tu sabe daquele dinheiro que precisa chegar, Deus. Tu sabe daquela porta de emprego que precisa ser aberta. Tu sabe dos projetos que precisam dar certo. Tu sabes de tudo, Deus. Por isso, Pai, traz provisão, abre porta da sabedoria, da criatividade, da oportunidade. Abençoa o trabalho das mãos dessas pessoas. Mas acima de tudo, Senhor, não permita que as preocupações financeiras roubem a paz do coração e que a gente consiga fazer a nossa parte, que é confiar em Ti e saber que Tu está no controle. Pai, eu apresento também os sonhos dessas pessoas. Talvez ela tenha desistido de alguns sonhos porque esperou demais. Talvez tenha ouvido palavras que fizeram com que ela acreditasse que não era capaz. Talvez alguém tenha dito, você não vai conseguir. Mas, Senhor, lembra dessa pessoa, Pai. Renova os seus sonhos, renova a sua esperança, renova a sua coragem e dá força, Deus, dá força para recomeçar. Porque um dia difícil não significa uma vida inteira difícil. Uma porta fechada não significa que todas as outras portas estão fechadas. Uma decepção não significa que acabou. Uma espera não significa abandono. Às vezes Deus está trabalhando justamente enquanto a gente pensa que nada está acontecendo. Senhor, ajuda-nos a confiar no Teu tempo. Ajuda-nos a não desistir. Ajuda-nos a permanecer firme quando os nossos olhos não conseguem enxergar nada. Pai, eu quero apresentar agora diante de Ti toda a situação que está passando pela cabeça dessa pessoa que nesse exato momento ela não sabe como resolver. Talvez seja uma doença, uma dívida, talvez seja um problema no casamento, talvez seja um filho que esteja dando muita dor de cabeça. Talvez seja uma decisão que essa pessoa precisa tomar. Talvez seja uma porta que precisa ser aberta. Senhor, Tu sabes. A gente muitas vezes não consegue nem explicar, mas Tu conheces. Então toca agora exatamente nessas áreas. Onde existe desespero, coloca a esperança. Onde existe medo, coloca a fé. E onde existe confusão, fofoca, coloca, Pai, a Tua paz. E onde existe tristeza, coloca o Teu consolo, Pai. E nós colocamos, Deus, tudo nas Tuas mãos. Porque nós sabemos que Tu és um Deus provedor. Eu também quero Te pedir por aqueles que acordaram hoje com o coração triste, aqueles que estão sorrindo por fora, mas estão chorando por dentro, aqueles que estão dizendo que está tudo bem, mas lá no fundo não está tudo bem, aqueles que se sentem sozinhos, Deus, mesmo sentado e cercado por pessoas. Aproxima-se dessas pessoas, Deus, que elas sintam o Teu abraço e que elas sintam o Teu cuidado e que elas percebam que não precisam enfrentar
tudo sozinhos. E se ninguém disser hoje para essa pessoa que ela é importante, que ela sinta isso através da sua presença. E se ninguém acreditar nela, que ela se lembre que tu conheces o potencial que tu colocaste dentro dela. E se ninguém perguntar como ela se encontra, Senhor, tu sabes. E hoje nós entregamos tudo nas tuas mãos. Guarda, Deus, guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída. Guarda, Deus, quando a gente estiver trabalhando. Guarda quando a gente estiver dirigindo. Livra-nos de todo acidente, de todo mal. Guarda o nosso caminho, Deus. Livra-nos de todo o mal, Pai, de todo o perigo. Livra-nos de toda decisão precipitada. Livra-nos de pessoas mal intencionadas. Dá-nos discernimento, Deus. Dá-nos sabedoria. Dá-nos calma para enfrentar aquilo que surgir hoje durante o nosso dia. E que hoje a gente permita que o Teu Espírito Santo nos dirija. E que hoje, Deus, a Tua paz, que excede todo entendimento, tome conta das nossas vidas. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos e declaramos que hoje será um dia abençoado, será um dia próspero, cheio da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe essa oração nos grupos do WhatsApp, com os amigos, com aqueles amigos que estão enfrentando problemas. Nós cremos no poder da oração e nós cremos que junto nós somos mais fortes. Que Deus te abençoe.